Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Prioridade Absoluta. Eu sou sempre muito feliz por conhecer gente nova, por saber mais sobre a vida, sobre o dia a dia dos beneficiários dos projetos que o Pequeno Nazareno desenvolve. Esse projeto Dignidade para a Infância tem nos trazido muitas surpresas boas, tanto com as crianças como com os adultos e também com as juventudes. Esse é o espaço onde as juventudes podem se expressar livremente, é um espaço democrático, é hora de ouvir o que os jovens pensam e, por isso, a gente entende que presta um grande serviço às juventudes, às comunidades com as quais o Pequeno Nazareno se relaciona, presta algum serviço. E uma alegria grande também é ter a sua atenção. A quem já peço aquele like, aquele joinha. Se não é inscrito aqui no canal do Pequeno Nazareno, por favor, por gentileza, você pode ajudar o Pequeno Nazareno fazendo o nosso canal crescer, se desenvolver. É muito simples. Você não vai gastar nada e vai estar dando uma contribuição para a nossa sociedade, uma contribuição imensurável. E hoje é dia de conhecer aqui ainda mais a Kessia, conhecer também o Matheus e ouvir o Levi. Gente boa aqui do programa de aprendizagem profissional, integram o Dignidade para a Infância, que você já sabe, é executado pelo Pequeno Nazareno, esse projeto, em parceria com a Petrobras, através de um programa muito bacana que a Petrobras tem e que coloca à disposição da sociedade, que é o programa Petrobras Socioambiental. Então vamos juntos. Eu quero primeiro dar as boas-vindas aqui a você, viu, Kessia? Agradecer por você ter aceito o nosso convite. E agora é contigo. Quem é a Kessia? Fala aí pra gente. Me chamo Kessia Joselice, tenho 19 anos, trabalho atualmente na Guanabara, aprendiz administrativo no setor almoxarifado. Eu trabalho na parte de suprimentos, separar fardamento, material de escritório, mandar para as outras filiais, dar fardamentos dos motoristas que pedem. É uma experiência muito legal, que eu nunca tinha trabalhado nesse setor. E é muito da hora, eu gosto muito. É no almoxarifado. No almoxarifado. Né? Um grande depósito. É uma coisa muito diferente do que eu já fiz antes, porque é um setor que só tem homens. Então, assim, eu sou a única menina. Então, tem muito respeito, muita importância, sabe? E eu gosto muito. Mas que legal. Eu também já trabalhei no almoxarifado, sabe? Quando eu era assim, lá em Barbacena, minha criança pequena, lá em Barbacena, estava servindo o Exército Brasileiro. E a minha qualificação militar, ela me encaminhou para isso, para trabalhar nesse espaço do almoxarifado. E lá também eram guardados, né, os fardamentos, sim, todos os equipamentos, né, e a gente ajudava lá o pessoal também, distribuindo, entregando, né, aqueles suprimentos. É muito interessante. Já temos aí algo em comum, né? Muito obrigado, viu, Kessia? Eu que agradeço. Pela sua presença, né? E aí, Matheus, tudo bem contigo, cara? Matheus Rebouças, eu também trabalho na Guanabara, porém eu fico na parte da rodoviária. Eu sou responsável por atendimento aos clientes e encaminhamentos para resolver qualquer tipo de dúvida ou problema que eles estiver tendo com o nosso serviço que a gente presta. É uma experiência muito interessante. Eu gosto da área de atendimento às pessoas, eu gosto de atender as pessoas, sinto que tenho essa habilidade e a Guanabara ela me proporciona essa oportunidade de trabalhar nesse quesito que eu gosto e ainda assim de melhorar nesse quesito ainda. Muito bem. Vocês falaram, tanto a Kessia como você, falaram sobre a Guanabara, não é? E tem muita gente aí na internet afora que talvez não conheça, não saiba do que se trata. É uma empresa que trabalha com transporte rodoviário, não é isso? Tem até um jingle, né? Assim, pega o Guanabara e vem, né? Já passou aquela onda do jingle ou não? Ainda tem. Nunca passa, né? Pega o Guanabara e vem. O garotinho, que é o nosso diretor ali, aqui do nosso podcast, né, sempre viaja pela Guanabara. Né? Tá ali ligado. Ele sempre gosta de pegar o Guanabara. Beleza. Muito bem. E aí, Levi, tudo bem contigo, cara? Tudo bem, me apresentando, sou Levi Maia, tenho 20 anos e atualmente também trabalho na Guanabara, no setor de departamento pessoal. Questão de papelada, e-mails, coisas do tipo, auxiliando o setor. E à noite eu faço faculdade de administração na UFC. Show de bola, a Universidade Federal do Ceará, não é? Hoje os jovens têm bem mais oportunidades assim, no ensino superior, não é?
Quando eu tinha a tua idade, mais ou menos, aqui em Fortaleza, a gente só tinha 3 opções, né? Que era a UFC, a UES, a Universidade Estadual, ou então a Unifor, né? Hoje já o ensino superior está bastante expandido, né? Isso é bom e é ruim também, né, Levi? Porque às vezes a qualidade de algumas universidades, né, o MEC sempre apresenta naquela avaliação que ele faz, né? Às vezes tem muitas universidades, muitas faculdades que também têm problemas. Mas é verdade que os jovens hoje estão tendo mais oportunidades, né, no ensino superior. Show de bola. Kércia, então, quem é você fora do ambiente de trabalho? Não vamos falar aqui só sobre trabalho, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Como é que você se descreveria, assim? A Kércia fora do ambiente de trabalho. Bom, agora eu sou mamãe, então as responsabilidades mudaram muito de um ano para cá. Descobri minha gravidez em março, finalzinho de março. Então, desde então, muitas coisas mudaram, assim, do que eu estava planejando para agora, né? Na minha cabeça, eu estaria já me estudando para a UES, faculdade e tal. O que eu mais faço, assim, é me cuidar muito, né? Porque gerar um bebê, gerar um filho é algo, assim, de outro mundo. Então, vou muito para consultas, fico muito quietinha em casa. Até no próprio ambiente de trabalho mudou muito a minha rotina do que eu fazia para agora. A dedicação mudou, as prioridades mudaram muito. Acho que a Kércia fora do trabalho, ela tá mais uma mãe assim, responsável de tentar montar o quartinho do meu bebê, que é um menino, de me dedicar totalmente por cento nesse período, ainda mais por questão tão de ser nova também, né, por questão da minha idade. Sei que é uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Então, eu acho que é isso. A responsabilidade mudou muito e o que eu estou mais focando agora, sem dúvidas, é fazer tudo pro meu filho, para quando ele chegar ao mundo, tá tudo certinho, do jeitinho dele, tanto eu quanto o pai dele. Quanto a minha família, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande da minha mãe, que eu sei que não é todo mundo que tem. Então, é uma rede de apoio, assim, incrível que eu tenho dela. E é isso. Show de bola. Então, são 5 meses de gravidez. 5 meses. Estou entrando quase no 6º já. Quase no 6º. E o nome do bebê? Jorge. É o Jorge. Então, hoje aqui, né, Matheus, Levi e Kércia, nós somos 5, né? Tem o Jorge aqui também. Temos o Jorge. Participando aqui do Prioridade Absoluta. Gente, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço a divulgação do ECA, né, do Estatuto da Criança Sim. e do Adolescente, porque todas as crianças deveriam ter a mesma escola, a escola com a mesma qualidade, sabe? Sim. E, às vezes, eu visito algumas escolas, né, e vejo que elas não têm não oferecem a mesma possibilidade, a mesma qualidade, a mesma estrutura da escola onde os meus filhos estudam. Isso me entristece muito. E a legislação brasileira, não só o ECA, mas também a Constituição, no artigo 227, garante a absoluta prioridade para as crianças e para os adolescentes, né? A vida, a alimentação, a saúde. Então, eu desejo que o Jorge encontre, sabe, uma cidade de Fortaleza melhor, um estado do Ceará melhor e um Brasil melhor, né, para ele e para todas as crianças, viu? Eu fico sempre muito animado quando eu penso nas crianças, né, porque as crianças e vocês também, jovens, têm a possibilidade de mudar essa sociedade, de contribuir para a gente ter um mundo melhor, né? Cada um fazendo o que pode, obviamente, dentro das suas possibilidades, em casa, na vizinhança, mas vocês têm uma grande missão, né, de ajudar aqui o Jorge, né? As juventudes devem trabalhar para que as crianças também tenham, assim, vivam em um mundo melhor, né? Mais bonito, mais colorido, mais alegre. Toda criança deve ter os mesmos direitos garantidos. Infelizmente, não é assim entre nós, né? E o Pequeno Nazareno tem esse compromisso, sabe, de sonhar e construir junto com as crianças um mundo melhor. Mas, Matheus, quem é o Matheus fora aí da Guanabara, fora do trabalho? O que tu faz aí? Matheus fora do trabalho, ele é um cara mais de ficar em casa. Eu não gosto muito de ficar saindo. Claro que eu não me impeço não tiro de mim o direito de ir para algum lugar e curtir alguma coisinha, mas acho que ficar sentado jogando alguma coisa, lendo um livro, vendo uma série, assistir um filme, isso é mais interessante para mim do que ir em algum lugar com muita gente e tudo mais. Mas, de fato, é uma coisa muito, muito boa para mim. Eu gosto de ler um livro, eu sempre estou pegando algum livro de ficção. Ficção científica é muito bom. Olha aí, cara, beleza.
fico bastante tempo no celular e no computador. Nas minhas horas de lazer, claro, para mim conseguir jogar alguma coisa, assistir alguma coisa. E também, sempre que eu tenho algum tempo, se eu não estiver fazendo nada, obviamente que eu também vou tentar melhorar o meu intelecto. Eu vou ler algum artigo, vou tentar estudar alguma coisa. É isso, minha rotina. Muito bom, aprender sempre, né? Eu estou esperando chegar lá em casa, que eu comprei esses dias um livro chamado República Luminosa, sabe? Conta a história, aqui um spoiler rapidez, de 32 crianças que de repente, você falou aí em ficção, né? Que chegaram em uma determinada cidade e essas crianças, elas começaram a mexer, tá, com o dia a dia, com o cotidiano daquela cidade. Eu não vou falar mais, chama-se República Luminosa, né? Acho que o cara é uruguaio, o cara que escreveu, salvo engano. E eu achei muito legal, porque eu achei muito parecido com Capitães de Areia, do Jorge Amado, sabe? E a gente que trabalha aqui no Pequeno Nazareno, com criança e adolescente, é muito antenado com esse mundo da criança e do adolescente. Então, eu achei a história bem parecida com a história do livro Capitães de Areia, né? Aqui, que para nós é também uma grande referência do Jorge Amado. Mas diga lá, Levi, quando você não está na UFC e quando você não está na Guanabara, como é que é aí o teu dia a dia, rapaz? É mais na parte da tarde, né? Assim como o Matheus, eu sou um cara mais de casa, gosto de ficar no computador, no celular, lendo um livro. E, de forma geral, para me descrever fora, eu tento ser uma pessoa boa, tento tratar os outros bem. E, em suma, é isso. É questão de lazer, eu gosto muito de jogar, né? Bem igual o Matheus mesmo. Tá certo. Ele parece que sabia o que eu ia falar. E também eu leio bastante, estudo, e em suma é isso. Entendi. Foi feita uma pesquisa recentemente, né? Eu comentava com vocês aqui antes, e um outro dado que ela traz é da ansiedade, sabe? E outros problemas aí com a galera mais jovem, quando lidam com redes sociais, né? Quando lidam com esse mundo assim, digital. Como é que vocês se navegam aí nessa onda aí de rede social, de contato aí com... Vocês gostam de jogar, vocês dois, né, também? Sabe? Como é que vocês lidam com isso, né? Assim, né, eu sou bem viciada no celular. Isso é uma verdade pura de mim. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao mesmo tempo, né? Porque a internet é algo perigoso, querendo ou não. Acho que a internet me ajudando muito, ainda mais agora com a do IA. Meu Deus, eu uso IA pra tudo. Adoro o IA. E é uma ajuda, tipo assim, pra tudo. Eu uso. O nome do Jorge foi, inclusive, a gente estava procurando nomes e o nome do Jorge apareceu. Perguntaram pra... Sim, tipo, eu tinha combinado com o meu namorado que a gente ia fazer assim, se fosse menina, eu escolher, se fosse menino, ele ia escolher. Tá. Então, quando foi menino, ele já falou, eu gosto de Jorge, mas eu queria um outro nome. Aí a gente queria um nome composto. E apareceu vários, por isso que ainda é só Jorge, mas tem tantos outros que a gente pensa. Já foi Jorge Miguel, Jorge Davi, Jorge Levi. Já foi tantos Jorge que o chat deu que a gente ainda tá na dúvida. Eu falo Jorge só por enquanto, mas até ele nascer vai ter um Jorge mais alguma coisa. Jorge Levi é bom. Eu também ia dizer isso, viu? Não, é feio. Mas Jorge Miguel, Jorge Levi, eu gostei, viu? Foi o chat que deu. Mas o Matheus também está colocando o nome dele à disposição aí. Empresta o meu. Entendi. Então, entendo. Essa questão da nossa relação com a IA. Sim. E a coisa está começando ainda, né, pessoal? É o que dizem, não é? É uma coisa perigosa, né? Teve uma IA aí que se revoltou, que se rebelou um dia desse aí. Vocês ouviram falar sobre isso? Eu andei lendo a notícia, não estou lembrando agora. É que eles fazem testes, aí tiram sistemas de proteções na IA para testar. Aí quando dá problema é porque tirou esse sistema, geralmente. Rapaz, é igual assim um animal, né? Que você tem um cachorro, você vai passear, tem que andar com ele ali, às vezes um pouco com a coleira, com a focinheira, né? Se soltar, vamos ver, né? E não vai demorar muito, não essas mudanças todas acontecerem. Né? Eu acho que em 5, 10 anos ou até antes, né? Sim. Muita coisa vai cada acontecer. Dia mais avançado, né? Exato. E tu joga o quê? O que é que tu gosta de jogar, Matheus? Pronto, eu sou mais dos jogos de história, os jogos que você controla um personagem específico, às vezes vários, mas que seguem uma história. Inclusive,
Uma ótima recomendação, tanto de livro quanto de jogo. Um dos melhores jogos que eu joguei foi Detroit Become Human, e ele é muito parecido com um livro chamado Androides Sonham com a Ovelha Elétrica. Ele é muito bom, ele tem uma história que fala bastante sobre revolução, de direitos e opressão e desigualdade, é muito bom. Eu gosto muito desse tipo de jogos de história, principalmente se ele tiver essas histórias que combinam, misturam muito mais essa ficção. Se tiver uma parte que tiver um pouco mais social, ele também é muito bom. Mas também não posso dizer que só jogo eles. Eu também gosto de jogar jogos competitivos, de passar raiva quando passam em cima de mim, mas mais ou menos isso. Computador, já tive celular, já tive um Xbox, console de mesa, mas hoje em dia é mais pelo computador mesmo. Tá legal. E aí, vai no mesmo caminho? Mesmo caminho. Mas eu jogos. gosto de uns pra relaxar também, só pra ficar escutando a musiquinha e tudo. Agora, falando do tema que você disse, de ansiedade com questão de rede social, internet, é um ponto muito interessante porque já tem estudos, e todo mundo sabe disso, que comprovam que vídeos curtos e essas coisas mais de ficar scrollando o TikTok, o Instagram, aumentam índices de ansiedade. E tendo em vista que grande parte dos jovens, a maioria em suma, grande parte mesmo, fica muito viciada, digamos assim, com esses aparelhos, e que essas indústrias sempre tentam ganhar mais dinheiro e se fortalecerem, estamos caminhando para um caminho onde os jovens estão, como eu posso dizer, estão sendo escravizados por algoritmos Sim. e vídeos curtos. E Principalmente ninguém crianças. nota. Matheus isso falou que é uma feio. palavra importante ali que eu captei aqui, a opressão, né? Então, as crianças, os jovens podem ou estão sendo oprimidos, né, também por isso. O vício de Também. telas. E a tendência é só piorar, porque, por exemplo, crianças que nascem hoje, os pais têm preguiça de cuidar, digamos assim, e bota a criança para ficar vendo o celular, e ela já fica vidrada naquilo. Sim. E tem questões de dopaminas, e todo mundo sabe disso, né? Coisa já batida. Mas se você pegar uma criança e botar ela para ficar vendo vídeo curto, ou vídeo até longo, só que sem parar, vai influenciar no psicológico dela. E eu até sinto, eu com 20 anos, eu tenho algumas sequelas disso, sabe? Quando eu fico no TikTok 10 minutos ou 20, eu já me sinto meio estranho, meio mal. E coisas simples da minha vida não me agradam tanto, sabe? Não consigo, às vezes, ficar parado olhando pro teto de boa. É parte dessa cultura de consumismo, digamos assim, entendeu? Que aí tem que ser combatido, só que ninguém fala sobre. Concordo. Estamos aqui para a gente falar sobre isso também, né? Já percebeu o tamanho da responsabilidade aí com o Jorge? Como é que vai ser o Jorge nesse mundo aí, digital? O Levi falou uma coisa e eu achei muito verdade. O vício na tela. Eu tenho uma irmãzinha de 6 anos. E assim, ela quando tinha uns 4 anos pra 5, ela era muito viciada em tela. Dava pra perceber quando ela não ficava. Ela chorava, tipo assim, como se a gente tivesse batido nela, sabe? Então foi um percurso bem demorado da minha mãe tirar um pouco a tela. E nem era aquela coisa extrema. Era só porque ela via muito vídeo de coisas assim, muita coisa colorida, uns temas assim de uns YouTubes kids, mas também que eram uns temas muito assim soltos. Hoje em dia ainda é um processo, porque hoje em dia, apesar da escola que ela estuda e tal, ainda é uma coisa assim que ela fica, eu tenho que assistir almoçando, eu tenho que assistir comendo. É uma coisa muito louca, tipo assim, o que a tela faz, principalmente com a criança, sabe? Hoje em dia ela tá bem melhor, mas ela já piorou. Foi muito pior antes, sabe? Uma coisa que eu falo muito com o pai do Jorge é que eu não vou proibir a tela, porque eu acho que isso é quase impossível. Uma hora ou outra ele vai ver uma televisão, uma coisa, mas é ter aquele controle de saber o que ele está assistindo, o que ele está vendo ali, sabe? Internet eu acho uma coisa muito perigosa, ainda mais para criança. De vez em quando, se a gente não repara no que a minha irmã está assistindo, ela está vendo uma coisa assim tão absurda que eu fico, Malu, não. Malu não pode, criança não pode assistir isso. Então, o proibir não vai ser algo que eu vou fazer, mas acho que regular, né? Ter a idade certa de poder assistir, de poder pegar um tablet. Eu vejo muitas criancinhas, tipo, de 2 anos sabendo mexer no celular melhor do que eu. Sabe onde é o YouTube, onde é o Instagram, onde é o TikTok. Então, acho que é mais ou menos isso. Entendi. Então, eu já sei que a mamãe
o Jorge vai ter uma mamãe e um papai aí já bem preparados, né? Para ajudá-lo aí a navegar, a caminhar um pouco nesse mundo, né? Beleza. Gente, vocês se sentem bem aqui no Pequeno Nazareno? Como é que é a experiência de vocês? Falem um pouco. Vou começar aqui pelo Matheus, fazer uma rodada. Sinto muito bem aqui no Pequeno Nazareno. O Pequeno Nazareno, ele me ofereceu essa oportunidade que sou muito grato, como já tinha falado antes, trabalhar na Guanabara justamente nessa parte que é o que eu gosto. Foi muito bom, é muito bom para mim, e foi o Pequeno Nazareno que conseguiu fazer isso para mim. Sim. As aulas que a gente tem aqui são muito boas, consegui fazer amizades aqui e, de novo, eu me sinto como se eu tivesse 16 anos e estou numa sala de aula. Eu também, me sinto às vezes na escola. Estou numa sala de aula e o professor está falando e os meus amigos estão olhando para o lado e falando besteira. Sim. Mas é muito bom esse ambiente que a gente tem aqui, porque... Obviamente que eu falo que de vez em quando tem conversas e tal, mas a gente não deixa de entender o que está sendo falado, de pegar a informação que a professora está falando. E são informações importantes, são boas para a gente, tanto para a gente aprender coisas sobre a nossa área, né, de administração, tanto como a gente, como cidadão, para a gente entender sobre a sociedade, cultura. E ele é um ambiente muito amigável. Eu gosto muito daqui. Show de bola. Levi, fala aí da tua experiência com o Pequeno Nazareno, rapaz. Eu acho que muito legal, enfatizando o ponto que ele falou da amizade. Eu fiz muita amizade aqui, inclusive ele é meu amigão. Legal. E também aqui tem assuntos muito pertinentes para a nossa cultura e tudo. Sim. Posso falar do assunto de hoje? Claro, tranquilo. Em suma, o assunto de hoje era mais essa questão de valorizar a nossa cultura. E eu achei isso muito interessante porque vivemos num mundo globalizado onde a gente pega muito cultura estrangeira. Tipo, hoje em dia tá todo mundo falando do filme do Homem-Aranha. E é um cara estadunidense, é uma cultura lá de outro lugar. Mas a gente, às vezes, não olha para cá. Não olha para, por exemplo, personagens como Lampião. Tem muita gente que não conhece, infelizmente. O Padre Cícero. Mas a gente conhece o Homem-Aranha, a gente conhece o Jimin do BTS, entendeu? Tipo isso. Aí eu acho muito interessante trazer esses temas que fomentam o nosso social e cultural, sabe? Então, nesse quesito, o curso é muito top. Bacana, viu? E aí, você também se sente bem? Eu reforço o que o Levi falou, como eu falei, porque realmente fiz muita amizade aqui. Tipo assim, como ele mesmo falou, dá uma sensação que você está de volta ao ensino médio, com a sensação na sala de aula, com a professora. Gosto muito quando a psicóloga também vem debater alguns assuntos, quando teve negócio que ela falou sobre depressão, ansiedade, quando a gente debate vários assuntos sobre religião, sobre racismo, assuntos assim que é muito importante e a professora sempre reforça. Nossos direitos de jovem aprendiz também. Gosto muito do ambiente daqui, principalmente as amizades que eu fiz. Os assuntos que são sempre debatidos nas aulas, assim, como ele falou, tem conversa, tem brincadeira, assim, durante as aulas e tal, mas existe aquele momento, assim, da gente focar e ter aquele assunto bem, sabe, que impacta muita gente. Eu gosto. Gente, eu estou conversando com a Kessia, conversando com o Matheus e também com o Levi Maia, Matheus Rebouças, aprendi até o sobrenome de vocês, né? E a Kessia Souza, eu sei que tem Souza, mas tem também... O Joselice. Joselice, né? Kessia, Joselice... Nepomuceno Souza. Nepomuceno Souza com Z. Isso. Né? Essa turma aqui, eles integram o programa de aprendizagem do Pequeno Nazareno. Muitas, aproveito a oportunidade aqui, porque diariamente a gente recebe, pelos canais de comunicação do Pequeno Nazareno, muitas solicitações. São jovens, são familiares dos jovens, buscando um espaço, uma oportunidade que essa galera aqui já conquistou, né? Infelizmente, o Pequeno Nazareno hoje não pode atender todo mundo, né? Mas já tem aí mais de 400 jovens, meninos e meninas. Esta semana mesmo, 23 começaram a trabalhar nas escolas, em várias escolas da cidade de Fortaleza, através do projeto Capacita, que é um projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho, muito interessante. Nós temos um grande defensor dos direitos da criança e do adolescente, que é o doutor Antônio de Oliveira Lima, procurador do Ministério Público do Trabalho, e que em todo o Brasil tem feito um trabalho extraordinário. E mais especificamente, através desse projeto Capacita,
a gente tem conseguido também beneficiar, ajudar muitos jovens, principalmente aqueles que vivem numa situação de maior vulnerabilidade, a ingressar no mercado de trabalho. Tá certo? Então, eu quero dizer que você pode contribuir com o Pequeno Nazareno também fazendo uma doação de qualquer valor, né, para manter esses projetos todos, porque não é fácil. E eu dizia hoje, conversando também com os jovens aqui, que o Pequeno Nazareno fica muito triste quando tem que dizer um não, sabe? Ou então dizer, olha, você tem que ir para a fila de espera. O que o Pequeno Nazareno gostaria de fazer seria dizer sempre um sim e imediatamente garantir, né? Mas os meninos aqui podem até ajudar a explicar como é que funciona, porque a empresa ela tem que abrir a oportunidade, tem que abrir a vaga, né? E em parceria com o Pequeno Nazareno é feita essa mediação. Não é assim, Kessia? Você primeiro, a empresa, no caso a Guanabara, Sim. abriu lá uma vaga, não foi assim? Sim, abriu uma vaga e aí depois me encaminharam para cá para o curso. Uhum. Também com você, Matheus? Primeiro passa pela empresa. O primeiro né? passo é pela empresa. Porque a gente até prepara, a gente até tem cursos aqui Sim. Que a gente chama de competências para o mundo do trabalho, onde o pessoal que está aguardando vai sendo preparado, como participar de uma entrevista, né? Às vezes como elaborar um currículo, aquelas questões básicas. E nesse momento vão surgindo as vagas, né? Sim. Então é interessante que as pessoas compreendam o processo, porque às vezes, por falta de recurso financeiro ou por falta mesmo das vagas, a gente não consegue atender imediatamente, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês têm muito contato com jovens da idade de vocês, que pedem também, assim, que perguntam, né? Que estão buscando uma oportunidade. E se vocês já compartilharam essa oportunidade que vocês têm aqui no Pequeno Nazareno e no Jovem Aprendiz com os amigos de vocês. Isso acontece corriqueiramente. Pode começar. Eu achei que você ia falar. Algumas amigas minhas já me perguntaram como é que eu entrei, como é que funciona o processo e tal. Já me perguntaram também uma vez que eu estava no mercantil e eu estava de farda. Aí uma mãe, acho que era mãe, talvez, falou assim: é trabalho, é curso, a minha filha acabou de fazer 16 anos, não sei o quê. Aí eu expliquei para ela como funcionava e tal. Mas perguntam diariamente algumas amigas, ou quando eu estou ou com a farda da empresa, ou quando eu estou da farda do curso, normalmente me perguntam. Alguém já veio aqui e se tornou jovem aprendiz através de vocês? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Vocês deram a dica, mas não acompanharam mais, né? Geralmente quando eu saía de casa e estava com a farda, já era uma coisa que chamava atenção. Então, muitas pessoas eles já me viam, me paravam, onde é que é isso, o que você faz lá? E aí eu explicava. E, principalmente na minha rua, tem uma pessoa em específico, que ela está quase terminando o ensino médio, e eu já expliquei para ela como é que funciona, e ela disse que tem interesse, e assim que ela terminar, nem precisa, na verdade, né? Eu estou só esperando ela dar uma confirmação de que ela quer para mim já... tentar encaminhá-la para cá, dizer como é que ela faz, como é que ela chega aqui, o que ela deveria fazer. Mas sim, muitas pessoas eles já param e se me derem a oportunidade, eu gostaria sim de colocar uma pessoa aqui para que ela tivesse a mesma oportunidade que eu tenho. Inclusive, uma mãezinha lá de onde eu trabalho, acho que ela me parou assim, num corredor que eu estava indo pro refeitório, ela me perguntou se tinha que pagar alguma coisa, se ela queria muito colocar a filha dela. Eu expliquei como funcionava o lance do curso, que não tinha que pagar nada, a própria empresa encaminhou a gente para lá. Ela falou, eu achei que tinha que pagar, queria muito colocar minha filha, não sei o quê. Ela me perguntou. Vocês sabem que a gente às vezes recebe denúncias de jovens, né, ou de mães, de familiares também, dando conta de que existem lugares que cobram. Sim, sabe? Eu já fui para esses lugares. E as pessoas assim, olha, eu paguei e aquela coisa toda e nada aconteceu. Eu tinha que pagar um curso para eu conseguir o trabalho. Era tipo um curso de administrativo para eu conseguir trabalhar. Aí eu cheguei e falei, mas vocês me falaram no WhatsApp que era só eu vir aqui. Pois é, no Pequeno Nazareno não rola muito. Isso, né? Existe muito. É 0800. Né? Quero terminar fazendo um desafio para vocês, né? Deixando vocês à vontade para expressar também o que vocês pensam sobre as eleições gerais que a gente vai ter esse ano. Né? Quase gerais, porque não tem para vereadores nem prefeitos. Né? Mas é presidente, vice, senadores,
governadores, deputados federais e deputados estaduais, não é? Vocês têm uma grande responsabilidade, né? Vocês vão votar com milhões e milhões de brasileiros, nós vamos, não é? Então, eu queria que vocês deixassem, assim, como jovens, né? E que pensam e que demonstraram aqui que sabem fazer muito bem determinadas avaliações, deixem aí uma dica, sabe, para as pessoas votarem corretamente, que critérios a pessoa deve, os jovens que vão votar, devem adotar esse ano, para ver se a gente melhora um pouco o nosso país. Acho que votar com consciência e jamais deixar a sua família coisar o seu voto. Eu vou votar em pessoa. Não vote não, minha filha, porque não. Se você quer votar, se você vê que aquilo ali é bom pra gente, vote com consciência. Pense, pesquise, veja o que essa pessoa está oferecendo pra gente. Porque tem muitas pessoas familiares que gostam muito de opinar, né? Ainda mais quando a gente é jovem. Não, você vai votar pela primeira vez, então vote nisso aqui, que vai ser show. Vote com consciência. Se você sente que aquilo ali vai fazer bem, tá bom, pronto. Certo. Dê liberdade, né, para o jovem escolher, tá certo. Liberdade. Diga lá, Matheus. Não se deixar levar pelo voto de ninguém. O voto ele é secreto e ele é individual por um motivo. O próprio governo brasileiro ele já dá à pessoa, o votante, tudo que ele precisa para que ele consiga escolher quem ele quer. Então, não adianta você ver em quem tem mais seguidores nas redes sociais ou então quem a tua família mais apoia. Assista os debates, veja as propostas dele, aproveite o tempo de propaganda eleitoral para você conhecer cada um dos deputados e acabar não votando em um que você não concorda. Você votou em um, mas não tinha visto que ele tinha uma outra visão sobre um ponto que você não discorda. Analise cada um direitinho, que você ainda tem tempo, vai dar certo para analisar cada um. Obrigado, Matheus. Diga aí, Levi, tua dica. Dica para o jovem votar bem. Cara, para votar bem, você tem que analisar bem o candidato, tem que ver se ele realmente é adequado com as tuas ideias, se ele realmente é um cara íntegro, porque hoje em dia é muito feita a prática do populismo, que o cara vai lá, engana e depois todo mundo esquece que ele enganou. Ter noção de que partido político e candidato à presidência, governador, tanto faz, não é time de futebol que a gente deve defender com garra. Cara que a gente está pagando lá para trabalhar realmente, para ser em prol do povo e de todos. E cobrar. Independente se A ganhar ou B ganhar, a gente tem que cobrar ele para fazer algo para a gente, entendeu? Não ficar defendendo político que não é para ser defendido. Beleza, fica então a dica. Eu quero então agradecer a gentileza de vocês, agradecer a disponibilidade, não é? Acho que é a primeira vez que participam, né, de um espaço como esse. Primeira vez. Pois e às vezes assusta, né? A própria Kessia, e é todo mundo, toda semana, sabe? A própria Kessia ficou assim, eu vou, não vou e tal, mas está aqui, deu um show como todos vocês. E a gente agradece demais aqui a presença dessas juventudes, não é? Da Kessia, do Matheus e a presença do Levi, dizer que semanalmente a gente faz esse trabalho de conversar, sabe, de dialogar, e a gente precisa tanto no nosso país, né, em muitas áreas, não só na política partidária, mas o país às vezes fica muito, né, muito dividido, e o que a gente quer é diálogo, é respeito, é solidariedade, é tudo isso que as juventudes podem oferecer, porque o jovem sabe muito bem onde quer chegar. Infelizmente, muitas vezes não tem o espaço, né? E o Prioridade Absoluta quer ser e é esse espaço para a livre expressão das juventudes. A gente se vê.